Bom, então, estamos começando mais um podcast. Começando mais um podcast Malas Artes, transmitido pela ZYZ AM 928 kHz. Que dia é hoje do mês? Hoje é dia 24 de maio de 2020, depois de Cristo. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Começamos hoje com a temática, Péricles de Moraes. Meu amigo Álvaro Figueiredo, música e canção, a diferença entre essas duas coisas. Nós discutiremos a diferença entre música e canção. O povo, se não é canção, não é música, né? Você pode dar exemplos da sua experiência pessoal? Eu tenho uma boa experiência pessoal sobre isso. Na verdade, é engraçado, porque na verdade canção é música, né? Também. A canção faz parte da música, não é? E também não é ao mesmo tempo. Eu tenho uma experiência engraçada, porque quando eu conheci a minha ex-mulher, a gente se conheceu, eu tocava choro, né? E aí numa ocasião ela falou pra mim a respeito do Pixinguinha, que a irmã dela conhecia o Pixinguinha, não sei o quê. Que pessoalmente bebeu no bar? Não. Sabia que sua esposa era o melhor. Não, porque ela quis. A gente ainda não era namorado nem nada. Mas ela quis comentar. Pô, eu sabia que tu parece mais jovem do que ela. Eu sou um vampiro, né? 30 anos. O que ela quis dizer, a gente era só colega de faculdade, ela só quis dizer algo do tipo, você sabia que minha irmã sabe o que é o Pixinguinha, sabe quem é o Pixinguinha, conhece o Pixinguinha e tal, então ela estava querendo dizer que ela conhecia alguém do universo do choro, né, algum compositor do universo do choro. E aí eu falei algo tipo, que maneiro, ela conhece alguma música? Ela conhece, aquela Meu Coração, não sei porquê, o Carinhoso, né? Aí eu fui e comentei com ela, falei, mas você sabe que essa música é do Pixinguinha, mas a letra não é dele, né? Ela, como assim? Eu falei, não, essa letra é do João de Barros, não sei o quê e tal, não sei o quê. Aí, numa bela vez a gente estava tocando, e aí a gente acabou tocando essa música Carinhoso, porque tem que tocar, né? Quando você está tocando choro por aí, em algum momento você vai ter que tocar essa música. Aí depois no final do show ela foi e comentou comigo, mas vocês tocaram o Carinhoso, mas por que não tocou a música? Eu falei, não, a gente tocou a música. Não tinha letra, mas a gente tocou a música. Aí ela, como assim? Eu falei, não, uma coisa é a música, outra coisa é a letra. Uma coisa é a canção e outra coisa é a música, né? Porque a música, independente da letra, ela existe, ela tá aí por causa da manipulação dos sons, né? Se você manipula som, é que é música, né? Pois é, os pais do meu parceiro no projeto Nota Fria, que você logo poderá assistir com seus sucessos no programa do Faustão, no Sabadão do Sertanejo. Sabadão do Sertanejo? Já não existe mais. Não existe mais. Quando você fala que nós não temos classe da sertanejo também. Tá, beleza. Então, realmente... No Altas Horas, sei lá. Um outro programa que toca sertanejo. E que passa os sábados. Os pais desse meu parceiro, eles exatamente, as músicas, né? Elas demoram, assim, mais ou menos 3 meses para começar a canção, né? Aí eles ficam ansiosos. E eles falam assim, mas não vai começar a música? Mas a música já começou, cara. Aí. Já tá rolando, tem né? som, pode ser ruído, etc. Tá ruim, mas tá ali acontecendo já, né? Aí as pessoas têm essa coisa, essa fixação em... O conteúdo musical que só faz sentido é a canção, né? E o mais bizarro é que é a canção que fala de amor. E 99% das músicas tratam de amor. Você pega assim, quem já falou de amor? Você não vai falar nada de amor novo, cara. O Horácio falou de amor, o Catu falou de amor, o Shakespeare falou de amor, Camões passa a bola, sei lá o que, o Garrett passa, sei lá o que, pra Kelly Key, pro Roberto Carlos, Ismael Silva, todo mundo já falou de amor, cara. Não vai ter nada novo. E ainda assim é o que toca as pessoas.
A pessoa acorda no dia sentindo sono, depois fome, vontade de cagar, sei lá, angústia de ir pro trabalho, aperto. Nada disso é tratado pela canção. Aí fica com raiva, com inveja do colega de trabalho, fica, sei lá, preocupado, fica com medo de se vai conseguir pagar o aluguel no final do mês. A pessoa sente uma gama enorme de sensações ao final do dia. Que ela sente, se fosse o inverso, cara, a pessoa deve sentir 1% de amor ao longo do dia, e 99% das canções tratam de amor. Quando tem uma vasta e um hall enorme de sensações que não são tratadas por... Não, de fato. Gonorreia, por exemplo. Gonorreia foi um problema, assim, porra, afetivo para a história da humanidade. A música trata de gonorreia. Porque hoje é fácil rir da gonorreia. Hoje é fácil contratar um antibiótico. Meu tio, eu tive um tio meu que teve que tratar gonorreia com um boqueiro. Era um fio, talvez um negócio, uma espécie de um arame esquentado que põe na uretra, que maravilha. Pois ninguém nunca cantou sobre isso, né? Talvez o Skylab pudesse fazer uma música, né? Saber o perfil dele. Pois é. O que você acha do Skylab como eletrista? Eu acompanho muito pouco, eu não tenho muita referência sobre a obra dele, não. As coisas que eu já vi, assim, em geral, são meio cômicas pra mim. Eu não consigo levar ele a sério de jeito nenhum. Eu nem sei se ele se leva muito a sério também. Eu sei que faz muita questão de ser levado a sério, pra falar a verdade. Mas é um cara que lida com temáticas assim inusitadas, né? De fato. Não, assim, existe próximo a gonorreia na Rogério Skylab. Eu acho que Bem, sobre câncer do cu já tratou, né? Que é um tema ele realmente aborda esse tema convencional, assim, né? Mas realmente a gama de compositores que tratam de outras temáticas é menor, né? Você vai encontrar um ou outro compositor que consegue sair um pouco desses temas mais batidões, né? Assim. Mas eu não sei porque eu tenho uma tendência a achar que... Aí eu não sei se é por uma questão comercial, que essa temática do amor, né? Do sofrimento pelo amor, né? Do cara ser corno, sempre rola essas coisas. Eu não sei se isso é comercial, se isso vende mais. E se é, por quê, né? Por que é o que vende mais, enfim. Mas tinha uma outra coisa que eu queria comentar, que é essa parada das pessoas fazerem referência à música a partir da letra, né? Em geral, quando as pessoas... Nossa, essa música é incrível! Presta atenção nessa letra. Não, então você não está falando da música, você está falando da letra, né? São duas coisas diferentes. A música não está relacionada à letra diretamente, né? Se você fala, eu gosto muito dessa música, não é porque você gosta da letra, é porque você tem que gostar da música, dos sons, né? Do que foi construído, do discurso musical, que é a manipulação desses sons, né? A maneira como eles são organizados e te fazem sentir determinadas coisas, e não necessariamente pela letra. A letra é um outro elemento, né? Quando ela está em música, né? Que é completamente secundário pro, sei lá, se é que você pode falar isso em termos de estética, mas pro valor da obra artística, né? Porque se você parar para pensar, sei lá, uma música ruim com uma boa letra é uma canção ruim. Agora, uma canção boa com uma letra ruim é uma boa canção com uma letra ruim. O conteúdo textual não salva canção nenhuma, né? Mesmo tratando com essa questão estética de bom, ruim, muito fajuta. Mas você tem um indício disso na história, sei lá, na própria história da música ocidental. Que, dificilmente, os grandes compositores usaram poetas de grande envergadura. Quase sempre usaram textos menores e praticamente nada que foi escrito como canção, ao contrário que talvez o pessoal lá do Comitê Nobel pensa lá do Bob Dylan, quase nada subsiste, quase nada é considerado de valor, né? Você pegar o próprio Schubert. O Schubert até musicou o Goethe, mas a maior parte das músicas do Schubert são baseadas em poetas menores. O Wilhelm, que é o ciclo do inverno, né? Winterreise, na viagem do inverno, aquela de Schöne Müllerin, que é a bela moleira. Os versos são ridículos, tipo, mais que a canção assim seja considerada de canção artística, né? O cara elevou a canção a um nível
artístico. Se você fizer a tradução do que está sendo cantado, é ridículo, né? Porra. No início do ciclo da Winterreise é tipo assim, Fremd bin ich angezogen. Como estrangeiro eu chego, como estrangeiro eu parto. O Mai me acalentou com muitos buquês de flores. A menina falou de amor, a mãe até de casamento. A menina falou de amor, a mãe até de casamento. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Porra, isso é brega pra caralho, né? Porra, isso parece Valdir Soriano, eu não sei. Mas é foda, se coloca no contexto da música de concerto, já vira chique, né? Já vira... Porra, mas é brega pra caralho, cara. Todas são, né? As florezinhas que ela me deu, agora... Enfim, Não, o que eu quero dizer é que, tipo, você bota isso dentro do contexto da música de concerto, o público vai lá, bate palma, acha lindo, maravilhoso. Aí você, exatamente, toca o Valdir Soriano, então o Reginaldo Rossi, e o pessoal fala que é brega, que é cafona. É tudo cafona, bicho, é tudo brega pra caralho. Não existe um só verso que dirá uma estrofe em todas as óperas compostas desde o século XVI que seja considerada poesia por si só. O que já é um bom sintoma de que a própria letra, né, quando entra como material musical, quer dizer, a poesia como entra como material musical, ela tende a ficar num plano secundário. Não sei se é porque tem uma sobrecarga de elementos ali, tipo, porra, se você já tem música, que já é uma linguagem completamente artificial, aí você põe a linguagem natural da música, você sobrecarrega de sentido. Mas isso é muito sintomático, isso é muito sistemático, né? Porque, e ainda assim as pessoas se prendem no raio da letra, né? A letra não adquire uma profundidade, um significado, sei lá, além do texto. Basta você recitar as letras como poemas, né? Eu acho que essa... Novamente, vou recitar com voz de locutor. A menina falou de amor. A mãe até de casamento. Winterreise, a primeira canção do ciclo. Os maiores compositores do Ocidente. Eu acho que tem uma parada que é essa, digamos, essa pobreza, né, da poesia quando inserida numa canção. É porque eu imagino que seja difícil realmente trabalhar com um material mais elaborado assim, da palavra, quando você une a melodia, né, a altura de notas e coisas nesse sentido. Talvez seja mais difícil de conseguir construir um poema mais bem elaborado quando você ainda tem esse outro elemento, o elemento da melodia. Aí vai ter gente que vai defender, sei lá, não, nossa, mas no Brasil a gente... Porra, mas se você menina falou... Não, mas tem gente que vai defender uma série de outros... uma série de compositores aqui brasileiros, por exemplo, que realmente tem algumas letras que são legais, né? Tipo latino? Mas ainda assim eu acho que é um esforço muito grande, né, desses caras para conseguirem... Pô, tem uma... Por exemplo, tem aquela música do Chico Buarque que eu esqueci o nome, mas é uma canção, né? Claro, Chico Buarque e tal, mas ela fala assim, não se afogue não, que nada é pra já. Os escafandristas... Porra, bicho, forçou uma barra, né? Pra enfiar escafandristas, cara. Pô, nem soa legal, sabe? Não funciona. E a língua portuguesa não ajuda por causa disso. Uma coisa boa do inglês é isso. Vamos falar bem do inglês. O inglês é praticamente todo mundo silábico, né? E tem uma porrada de vogal, né? O pessoal acha que o português é musical, as línguas latinas são musicais. Cada português tem mais de 15 vogais, né? Porralhada de vogais. Estatística meio ratinha esses 15, mas acho que são 15 vogais mesmo. A Wikipédia deve saber. Então qualquer merda encaixa na métrica, não tem erro, porque a palavra tem uma sílaba só, então é tranquilo. Sopa no mel, não tem muito erro. A língua melódica, o português
língua mais baseada em paroxítonas e tal, já dá um ruim, né? Não é à toa que as letras em inglês fazem um sucesso danado aqui no Brasil, principalmente entre as pessoas que não falam inglês. Não faz inglês, né? Já contei a história do casamento do meu tio lá em Paranavaí, o mesmo da gonorreia, diga-se de passagem, sem querer comprometer o caso da gonorreia foi muito mais antigo na sua juventude, né? Porra, aí tinha lá o cara cantando Macho Man, do Village People. Ele cantava da seguinte forma, citação textual. Macho Man, Information. Exatamente assim, todo mundo achando sensacional. Bem, mas pelo menos isso confirma, né? Que, de certa forma, o que importa mesmo é o conteúdo, não o conteúdo textual, né? Mas a voz humana, sei lá, trabalhando como um instrumento, né? A letra é muito, no final das contas, para a determinação do próprio conteúdo emocional da canção, muito secundário. Não duvido nada que você fizer pegar uma música muito triste e colocar tipo uma letra, sei lá, de anúncio de vendendo, sei lá, carro da pamonha, alguma coisa assim, as pessoas vão achar que é romântica. Uma coisa triste, sei lá, que a pamonha foi abandonada. Mas assim, eu acho que podem existir determinados letristas, né, que realmente se dediquem a tentar fazer isso com alto grau de elaboração, né? Eu acho que realmente tem gente que tenta se dedicar a isso, só que de fato dentro do discurso, né, dentro do texto musical, digamos assim, não o texto do poema, né, o texto musical em si, o poema, ele ocupa um lugar que ele como que eu posso dizer isso? Ele ocupa um lugar em que ele faz parte da música como um todo, no final das contas. Então, o conteúdo sonoro da letra, no final das contas, é muito mais importante do que o conteúdo semântico da letra da música. No fim das contas, o que importa é o som dos fonemas, é a maneira como aquilo se relaciona com a melodia e coisas desse tipo que fazem com que as pessoas sejam... com que as pessoas se identifiquem de alguma maneira ou sejam impactadas pela música, e não necessariamente pela letra, né? Eu acho que o conteúdo da letra ele acaba sendo secundário, inclusive as pessoas tomam conhecimento sobre o conteúdo da letra num segundo momento. Muitas vezes elas gostam de cara da música e depois vão se dar conta do que a letra fala. Eu particularmente até hoje não entendo que canto em várias músicas, está se cantando em várias músicas dos Hermanos, ainda mais do Amarante com a voz, como diria uma namorada minha, de eterno bêbado, né? Tipo, ainda por tempo que eles põem, porra, a tônica no lugar mais errado possíveis. Então, naturalmente a letra completamente... aliás, o que explica também que muitas letras não fazem o menor sentido. Exatamente, né? Especialmente não, mas uma coisinha antes, assim, eu estava conversando outro dia com uma amiga que ela falou exatamente disso, de que ela adora sertanejo, né? Sertanejo universitário. Mas qual vertente? A segunda ou terceira escola de Viana? A terceira escola do interior de Goiás. Acho que não usam muito. Ela gosta. E aí tinha uma série de músicas que ela gostava pra caramba. E que depois ela foi se ater ao conteúdo da letra e prestar atenção no que diziam, e eram músicas extremamente machistas, assim, letras que colocavam a mulher num lugar terrível, mas ela gostava por... Aí ela passou de gostar só aquelas que falam pra matar índio, né? É uma outra minoria. Escolheu uma outra minoria pra gostar. Aí ela se tocou, assim, de que, porra, tava curtindo uma música, mas que na verdade o conteúdo é barra pesada, assim, fala várias paradas de que o cara que a mulher era safada porque tava na balada, não sei o que, umas paradas assim, mas que, porra, a galera tava lá numa curtição, né? Foda-se. No final das contas, a música estava servindo a entretenimento, né? Então também
Eu não O cara sei. pode fazer um juba-juba, um camisa, não faz mal a ninguém não, né? Mas então, a respeito dessa coisa do sentido da letra, propriamente dito, né? A gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem isso pra caralho também, né? Esses cantores americanos, a música pop e tal. Mas aqui no Brasil rola muito, né? Desses compositores tipo Djavan, Gilberto Gil, essa galera toda. Porra. De que, cara, tem letra que tu não consegue entender porra nenhuma. Jorge Benjó, Tim Maia, porra. Tu não consegue. Nada faz sentido, assim, não. Parece música de. Caralho, de doidão mesmo. E de fato, alguns deles são muito doidões. Mas é porque aquilo ali tá cumprindo um outro papel, né? Tá cumprindo uma outra função, que é essa parada do som, né? Do fonema, né? E não necessariamente do significado. Por isso que eu sou sempre favorável ao juba-juba. Cumpre toda. Porque bem ou mal, bem ou mal, claro, a leitura é menos intencional na música, ou deveria ser. Então se tu olhar, tipo, uma banana... O que é a leitura? É menos intencional. A leitura em que sentido? Quando a letra está dada dentro de um contexto musical, a leitura, ou seja, pelo ouvinte, né? Fala assim, deve usar aqueles leitura como de forma moderna usando torto de direito. Não que eu seja pós-moderno, mas usando torto de direito para qualquer forma de interpretação. Essa leitura ela é menos crítica, porque ela está amarrada a... Não vou falar necessariamente no sentido musical, mas dentro de contexto musical. Então as pessoas vão ter uma tolerância muito maior a certos ilogismos ou coisas que vão soar cafonas ou, né, sem uma carga emocional que dentro do contexto musical aquilo se permite, né? E eu acho que tem a ver com isso, com a questão justamente de você sobrecarregar sentidos, né? Quando é uma canção você está trabalhando com sentido, uma linguagem natural, que é a fala, né? A linguagem, de uma completamente artificial, que é a música, embora seja mais estruturada de todas. Então se você põe uma letra provavelmente que está saturada de sentido, que o cara tem que ficar prestando atenção, né? Por isso que ninguém entende o hino nacional, cara, porque já trouxe completamente cheio de inversões, tudo zoado, ainda bem na música, impossível alguém entender aquela porra. Impossível. É muita informação junto. Exatamente, é muita informação. Falou tudo. É um x-tudão semiótico ali, aquela porra. Porque, porra, a começar pelo grau de sofisticação da poesia, que é muito grande, né? Porra, como que a poesia em si do hino nacional já é complexa, assim, de você só ler aquilo, aí você ainda coloca aquilo dentro de uma estrutura em que a construção do discurso musical também é complexo, porque o hino nacional é uma música muito bem feita, né? Porra, e como é que aí tu não presta atenção nem numa coisa nem na outra, no final das contas? A melodia do pseudo Rossini lá, que é o nosso hino, que eu acho cafona pra cacete. Você acha a Aquarela do Brasil cafona, mas ainda preferia a Aquarela do Brasil como hino nacional. Porra! O Rafael já me compromete. Pardon, vamos dedicar isso. Tô brincando. Porque já tem uma métrica nos lugares que existe para paroxítono. A não ser que você seja Augusto dos Anjos, pro paroxítono não é. É que é ouvir do Ipiranga, as margens plácidas. Porque a melodia ele vai sempre pedir. Então tem várias rimas ali. Final de verso vai ser sempre paroxítono, porque o raio da melodia que já existia, né? Porque primeiro compuseram o hino nacional, né? Aí, proclamar da República, chegaram à conclusão que, porra, o hino não tem letra, enfiaram, porra, dessa letra que ninguém, tanto que quando eu era criança, cara, eu me lembro, graças a Deus só foi um ano na escola, tinha uma coisa militarista, não sei por que inventaram aquela porra, um proto-Bolsonaro, inclusive o cara parecia o Bolsonaro, punha as crianças para formar, aí tinha que ficar lá no sol, Campo Grandense, ainda por cima do sol. Aí tinha que fazer um negócio assim, cobrir, que era pôr a mão nas costas do colega, um negócio assim, meio essa história. E tinha que cantar o hino todo dia de manhã. Aí eu ficava pensando assim, cara, o ápice do meu entendimento, da minha capacidade intelectiva vai ser atingida quando eu entender o que essa porra tá querendo dizer. Quer dizer, ouvir o Ipiranga as margens plácidas. É do brado retumbante. Você falou de uma coisa que me chama a atenção. Hipérbato. A música dos hipérbatos é o hino nacional. Tudo errado, cara.
O cara escrevendo em português achando que está escrevendo em latim. Essa coisa da prosódia, né, como é importante, porque a melodia, o fato dela cair em determinadas... Porque você escolhe palavras muitas vezes por conta da acentuação, né? E a melodia ela te induz muitas vezes por causa ali do tempo forte, né? Avisa do Amarante. Eu encontrei quando não quis mais procurar o meu amor. Ah, mas cara, nesse universo da Ele canção, faltou o pronome. nesse universo da canção, Pronome não, artigo. a parada que mais existe é o erro de prosódia, né? Acontece o tempo todo. Bom, pra quem não sabe, explica o que é prosódia, Álvaro, você que é um literato. A prosódia é quando não tem problema na fala. Em música, basicamente, a prosódia é você conseguir respeitar as sílabas tônicas, né? É uma coisa simples, assim, do mesmo jeito que você fala, você cantar as sílabas tônicas nos lugares certos, né? E não simplesmente deslocar a sílaba tônica do lugar de onde ela tá só para ela caber na melodia, que acontece o tempo todo. Outro dia eu tava eu tava indo à casa de um amigo, mora longe, aberto inclusive, e aí eu tava no ônibus ouvindo rádio. De vez em quando eu gosto de ouvir rádio para saber o que tá tocando, né? O que tá tocando por aí. Aí eu escolho aquelas rádios mais populares, assim, de todas, tipo Transamérica, coisas desse tipo. Eu fico ouvindo rádio mesmo, ouvindo propaganda, ouvindo programa de rádio, para saber o que a galera tá ouvindo. Aí tava tocando a música de um cara... Ondas curtas ou longas? Ondas curtas ou longas? O que é isso? Ondas curtas, rádio de ondas curtas, BBC de Londres. Ah, não ouço isso não, cara. Meio modernos, assim, de telecomunicações. Não, eu só ouço Transamérica, Paradiso FM. Ondas hertzianas. FM o dia, essas porra. Aí... Saúde, pra molhar a palavra aqui. Aí tava tocando uma música de um cara que, se eu não me engano, ele é um rapper de São Paulo. Infelizmente eu não lembro o nome dele agora, mas a música eu lembro. O refrão, lembro mais ou menos, mas o refrão era algo do tipo: ela tem cores, tarararora, tarararora, tarararirari. Então tem esse reforço no final, né? Tararari, tari, porque cai ali no tempo forte. Aí o cara canta uma parada que é: ela tem cores, plantas, sabores, não sei o que, não sei o que lá. A letra eu não lembro, mas eu lembro desse trecho específico da letra que fala: mas ela me impede. Não é me impedir, ela me impede. O que o cara tá querendo dizer. Mas ela me impede. Aí o cara canta: mas ela me impede. Porque é o que entra no tempo forte. Ele troca a acentuação. Isso é o que a gente chama de erro de prosódia, né? Mas eu volto. O português é uma merda pra isso. Porque a maior parte das palavras portuguesas são paroxítonas. E geralmente no final de frase tem que cair, seria numa oxítona. Então, mas como o inglês é todo monossilábico, então não vai ter, porque a tua última palavra vai poder ser uma tônica. Mas aí é que tá, eu acho que existe também uma inabilidade do próprio letrista nesse sentido, porque tudo bem, é complexo, realmente a língua portuguesa é uma língua complexa, mas cabia o cara tentar encontrar uma outra solução, mudar a melodia, ou então escolher uma outra palavra. Nesse caso, especificamente, dá para perceber que foi um erro, porque algumas pessoas podem argumentar dizendo: não, mas isso é a liberdade poética e tal, né, que o cara pode... Não se trata de liberdade poética, porque é num momento específico que aquilo acontece, ou seja, o cara não fez aquilo com intenção. Mas isso não pode ser mais um sinal de que a letra é completamente secundária, que o que importa é justamente o discurso musical, que a letra está completamente secundarizada. Por exemplo, uma outra que eu lembro muito, que ficou muito popular também, de uma cantora chamada Ananda, que é a letra da gostosa? Aquela super gostosa, né? A letra lembrou, né, safado? Rapidinho de quem é, né? A música tu não conhece, mas tu lembra da figura. Sou um estéreo. Ela é uma gata.
Então, é aquela música dela que chama Eu Quero Que Tu Vá, Vai Tomar no Cu. Né? A letra da música é essa. Né? Eu esqueci o nome dela. Ainda tem mais, né? Pra puta que pariu, não sei o que, onde já se viu. Lopus, número 1 dela. E ainda então, tem um erro de prosódia aí também. Mas a música fez um maior sucesso. Porque o pessoal não. Porra, é difícil ter uns prosódios. Ela fala assim, ó, ela canta assim, ó. Erro de acentuação é até comum, né? Não, ela canta assim, ó. Eu quero que tu vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai. Parar? Não é parar, é para. Para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, onde já se viu. E ela canta, parar de tomar conta. Por quê? Parar de tomar conta. O Rá cai no tempo forte. Parar de tomar conta da minha vida. Mais uma vez faltou aí alguma habilidade para você é muito ignorante, né? Sem ter essa sofisticação da poesia moderna, ignora esses deslocamentos de acentuação, como isso é importante dar um novo visto para o verso, né? Você não está preocupado com esse tipo de coisa, você desconsidera quanto se ganhou no discurso poético com esse deslocamento do acento tônico aí. Então, o meu problema, na verdade... De um novo colorido a você ser enviado e tomar no cu, né? Tomar conta da vida dos outros. O problema que eu acho é quando isso é feito sem intenção. Porque fica pensando... Porra, também manda que tomar no cu. Não, o erro da prosódia, né? Porque aí fica evidente que é um erro e que não foi... Porque assim, se não tem desculpa. Porque é monossílabo e só pode ser tônico ainda por cima. Porque assim, se é uma parada que é intencional, você vai perceber que o cara botou aquilo em outros lugares, que realmente quis chamar a atenção para esse elemento, né? Do deslocamento da acentuação e tal. Quando acontece uma vez, fica claro que é porque o cara não conseguiu encontrar uma solução para a letra, naquele trecho ali. Ou realmente porque ele não sabe o que é prosódia. Ele acha que pode simplesmente sair deslocando a acentuação. Porque, como você disse no caso do Amarante, lá do Los Hermanos, isso dificulta até a compreensão do que a porra da letra está falando. Você está tentando passar. O cara realmente tem dificuldade de compreender o som do fonema. Porque está colocado no lugar errado, está acentuado de um jeito errado, né? Mas outra vez volta àquilo que, se a letra é secundarizada dentro do discurso musical, esse tipo de deslocamento que seria significativo no caso, sei lá, uma recitação poética ou da fala normal, na música isso não tem relevância porque o conteúdo textual está completamente secundário. Então você nem está prestando atenção, você está mais ligado em aspectos afetivos ou na forma como está se anunciando. O texto em si é secundário, embora a interpretação que me parece ser mais corrente no público seja que a letra tem uma carga muito significativa dentro do discurso musical da canção, né? Então, eu acho que o ponto não é a letra, porque eu não sei se isso é um fenômeno mundial ou se está relacionado à realidade brasileira, assim, porque eu já refleti sobre isso algumas vezes e eu percebo muitas vezes que as pessoas elas têm um apego, porque o que justificaria a canção ter um apelo popular muito maior do que a música instrumental, né? Eu acho que não é necessariamente a poesia, eu acho que é a voz humana, porque isso cria um elemento de identificação. Assim, o Brasil de forma geral, isso aqui tá, estou aqui viajando na mesma, não tenho dados sobre isso não fiz nenhuma pesquisa profunda sobre essa parada. Ninguém mais tem dados. Que inclusive até mereceria uma pesquisa, porque eu acho particularmente um tema interessante. Uma pesquisa da minha parte, que eu quero dizer, né? O Brasil, de forma geral, a população brasileira, ela é pouco musicalizada. Entenda bem, musicalizado é diferente de ser musical, né? O povo brasileiro é, em geral, muito musical, mas não é musicalizado. Musicalizado
o que eu quero dizer é que a população, de forma geral, quase não domina os signos da música, né? O que é a música, os signos, as questões mais técnicas, né? Então, e aí eu não estou falando que precisa no nível profissional, não. Estou dizendo que poucas pessoas no Brasil tocam um instrumento, né? Tocam sequer um violãozinho ali e tal, para cantar junto. Então. Não são muitas pessoas que fazem isso. A gente não tem muito contato na escola com isso, como em outros países que é muito comum você verificar que tem, sei lá, o cara que é médico, mas também toca violino, o cara que é arquiteto, mas, porra, estudou, sei lá, um trompete e tal. Isso faz parte de uma formação geral das pessoas, né? Aqui no Brasil eu percebo que não necessariamente. Muitas pessoas têm outras profissões e muitas delas não tiveram contato, a não ser para uma determinada classe social muito específica, e aí, consequentemente, é a minoria da população. Músicos. A classe dos... E aí, consequentemente, é a minoria da população. Então eu percebo que as pessoas... E assim, o fato do povo brasileiro ser, de forma geral, muito aberto, muito caloroso e tal, faz com que as pessoas tenham a necessidade de participar de alguma maneira do evento, né, do acontecimento musical. Por isso que é muito comum, tu ir numa roda de samba, a galera tá batendo palma junto, a galera tá cantando em coro. Aquelas vocalizações do samba são as melhores coisas para isso, né? Aquele laiá-laiá, essas coisas, pra galera cantar junto aquilo ali, né? Fazer um coro no laiá-laiá, no derê-derê, nessas paradas. Como fica a tradição do choro nisso daí, que é música instrumental por excelência? Que é música para músico, no final das contas. Mas já não foi música. Hoje é música para músico. Já Cara, devidamente fossilizada. Eu não tenho certeza se em algum momento ela conseguiu atingir um patamar, assim, se ela teve essa ascensão ao ponto de ser realmente popular na massa, assim, sabe? De ser alguma coisa massiva. Eu acho que sempre foi uma coisa meio para uma determinada classe. Assim, eu não consigo identificar esse momento na história em que o choro era uma parada... Porque assim, até quando você estuda lá a história do choro, lá do surgimento dele, o que se fala sobre isso é que os músicos eram músicos de camadas populares, mulatos, não sei o que e tal, que mestiços, né? Porque mulato é um termo politicamente incorreto hoje em dia. Mestiços, né? Músicos de camadas mais pobres e tal. Mas eles tocavam em eventos de uma determinada classe em ascensão. Eles não tocavam em eventos de gente pobre, não. Eles tocavam nos saraus, nas festas de uma classe um pouquinho mais abastada. Então quem de fato consumia esse tipo de música não era a galera ralé mesmo, não. Assim, a galera pobre, não. Então eu acho que ele nunca teve esse momento de ocupar, sei lá, as rádios, sabe? Essa porra não as rádios, né? Até porque essa etapa dos meios de reprodução em massa já pressupõe, tipo, uma relação com a música completamente diferente, até o tipo de produto musical se torna diferente. Mas se você observar mesmo, tipo, o lugar que a música instrumental tinha na cultura europeia, sempre foi muito grande, tipo, porra, né? A questão das danças, né? Então, aí você tocou no ponto. Quando não tinha esse elemento da canção, o que seria a música popular? Tipo, boa parte do que fala assim, a música folclórica não é uma música cantada, né? São músicas instrumentais, são músicas para dançar. Então, é isso aí que eu acho que é o ponto importante. A canção é um outro elemento que às vezes até mais simples, menos característicos, mais banal. Também não sei em que medida, sei lá, essa coisa da cultura de massa gerou essa necessidade, também não sei porquê, da canção estar na frente da música popular. E até isso também tem seus momentos, né? Aparentemente nos anos 70 você tinha uma demanda, e hoje também tem, em certa medida, a música eletrônica que toca ainda em determinados lugares na night, aí é uma música fundamentalmente também para dançar, mas é uma música instrumental. E a voz, quando existe, ela existe completamente de forma ancilar, né? Ela só aparece ali falando
This is the isso é Corona, porra, eu entreguei na idade, né? Não, mas o momento é maravilhoso. Né? O momento da pandemia do coronavírus, Corona. Estamos pegando Corona, tá pegando passa. Não, Serra Malte. Serra Malte, isso. É tudo igual mesmo, tudo milho de milho. Não, essa é pura. Puro milho. Puro malte. Puro milho. Enquanto isso, intervalo comercial. Não, mas eu... Peraí, deixa eu voltar aqui. Não faz o menor sentido ficar falando aqui. Eu acho que esse ponto que você tocou, da dança, é que é o elemento-chave para o alcance popular de determinada música. Porque tem esse filósofo, né, alemão, americano, aí, que é o Gumbrecht, que ele fala dessa coisa da presença de... como é que ele fala? A ausência da presença. Não é isso. Presença da ausência. Alguma coisa. Produção de presença e produção de sentido. Ele usa isso, na verdade, para poder... Ele é um teórico da literatura e tal, mas ele usa isso para fazer uma análise a respeito dos esportes, né? Da plástica dos esportes e tal. Mas que eu acho muito possível de poder... Muito possível de falar de música a partir disso, porque o que ele chama de produção de presença é aquilo que de alguma maneira se relaciona com o corpo, né? E a produção desse grossíssimo modo, né? Porra, enfim, o cara tem um livro sobre isso, né? Aqui, resumindo em 2 frases. Mas grossíssimo modo, produção de presença é aquilo que de alguma maneira se relaciona com o teu corpo, aquilo que te faz chorar, aquilo que faz você sentir medo, se tremer, sei lá, coisas desse tipo. Imposto de renda, por exemplo. Exatamente. O imposto de renda faz isso tudo, né? Vai chorar, vai se tremer, vai se cagar, vai vomitar lá, todas as coisas. Eu não fiz não, Aí... E a produção de sentido é aquilo que se relaciona com o intelecto, né? Aquilo que gera em você sensações que na verdade que não são sensações propriamente dito, né? Aquilo que gera sentido do ponto de vista cognitivo, né? Especificamente, assim. Então me parece que a música que é capaz de produzir presença é a música que de alguma maneira consegue atingir um maior número de pessoas, porque esse aspecto esse elemento da dança, né? Que era uma música instrumental, né? Essa dança, essas músicas essa música tradicional europeia, né? Essa música folclórica, digamos assim, é uma música instrumental, mas era uma música que era para dança, era uma música para o cotidiano, para o dia a dia, para as pessoas dançarem, como é o próprio choro que você mencionou, né? Eu acho que se em algum momento o choro teve alguma certa popularidade, muito foi por conta desse elemento, de ser o fato de uma música possível de ser dançada, que produzia presença muito mais do que sentido, muito mais do que uma fruição intelectual, né, daquela música. E aí eu acho que a voz entra novamente, volta novamente assim à tona, porque é isso, porque é a capacidade de você gerar uma comunicação mais direta com o ouvinte. Porque assim, a voz é o primeiro instrumento, né, do homem, né? E voz todo mundo tem. Falar todo mundo fala. Porra, pois é, né? Mas eu não necessariamente todo mundo canta, mas... Um instrumento tão limitado, né? Não, absolutamente limitado. Então, e aí tem um outro elemento. Eu acho que o fato de ser limitado é também uma coisa boa. Mas segue aí que eu quero ver teu... Porque, sei lá, tipo, eu acho mais interessante o fagote do que a voz humana, tipo... Eu sou muito... Dentro do contexto musical, justamente como você tem uma atenuação do sentido, tipo, é simplesmente porque tem alguém pregando uma linguagem natural num contexto extremamente artificial, eu me sinto tocado. É isso. E o próprio fato de as letras serem meio estúpidas, serem a prática corrente, né? Elas não podem estar muito sobrecarregadas nesse sentido. Acho que já vai nesse sentido. Os Irmãos Karamazov, o Dostoiévski põe um personagem, o Smerdyakov, para falar justamente isso, que ele não conseguia entender a poesia, porque não entendia como alguém falava com rima, né? Ou seja, ele não entendia como que alguém pegava uma linguagem natural e
operava ela de maneira artificial no intuito de gerar, sei lá, produzir sensações estéticas. E no caso da canção é a mesma coisa, tipo, porque a voz tem que estar tão em evidência quando você está trabalhando com a linguagem artística de todas, que é a mais artificial e a mais regulada de todas, que é a música, né? Então, as pessoas realmente... Porque tem tá, beleza, a questão da produção, da presença, como você tá pondo aí. Mas, o instrumentista tá ali, a presença tá dada. Tipo, o percussionista, todos esses elementos estão. Porque necessariamente as pessoas se sentem tão vinculadas com o texto, com a voz humana. O que a voz humana que está operando que não está operando num parlando, não é o texto declamado, é uma coisa artificial. Ninguém fala, mesmo as línguas tonais, meio cacete A4, ninguém fala tentando produzir um enunciado melódico com determinados, um sentido claro musical, né? Então, eu tenho muita dificuldade de entender eu já falei que eu não curto muita canção, não, tenho certa desprezo, mas eu, enfim. Olha, eu prefiro o fagote à voz humana, eu confesso. Eu tenho uma tendência, enfim, por ser músico, arranjador e tal, então eu consequentemente tenho essa tendência de realmente consumir mais música instrumental. É o universo no qual eu gosto mais de estar, assim. Realmente eu conheço muito pouca canção e normalmente o que eu conheço de alguma forma está muito relacionado a esse repertório que acaba sendo apropriado pela música instrumental, assim, que as pessoas passam a tocar tipo a Nanda, por exemplo. Vai tomar no cu. Então eu tenho essa tendência de gostar mais de música instrumental por ser instrumentista, por ser arranjador, por ser músico e trabalhar com isso. Então é uma coisa que me atrai mais do que a canção. Mas você tocou num ponto que é a questão do texto. Você acabou de falar sobre isso, assim, das pessoas das pessoas se apegarem de alguma maneira ao texto e tal. Eu acho que essa parada do texto já está meio superada, assim, porque o texto realmente ele é irrelevante dentro do contexto da canção. O que é relevante é a sonoridade, é a melodia, é qualquer outra coisa do que o texto, né? Não é à toa que de vez em quando faço alguns trabalhos tocando em eventos, inclusive em casamentos, e acho muito engraçado o fato de em algumas ocasiões, assim, justamente na hora do cortejo ali da noiva, da entrada ali da noiva, dos padrinhos, não sei o que e tal, muitas vezes na hora da entrada da noiva os caras pedem pra tocar uma música que é uma desgraça, que a música é em inglês, mas ela fala sobre rompimento, separação e tal. Mas a pessoa acha linda, né? Essa música é linda, mas a música é só desgraça, só tristeza. O que eu acho que faz com que as pessoas de alguma maneira se identifiquem muito... Primeiro, duas coisas. O que eu acho que o fato da voz humana ser limitada facilita a identificação, facilita com que o ouvinte se identifique mais com a voz humana, é exatamente por isso. Porque o fato de ser limitada faz com que ela seja possível de ser cantada por qualquer pessoa. Então você não faz, melodias com saltos... acima de uma... Eu vou entrar numa linguagem meio técnica aqui, que é meio chato, mas... Samuel! Tipo isso. Isso é legal, isso é um ótimo exemplo, né? Esse exemplo do... Samuel, né? Que é uma oitava. É muito distante. É muito raro você ter melodias que tenham esses intervalos, né? Essa distância muito grande entre as notas. Normalmente as melodias, as melodias vocais, né? Elas operam em distâncias mais curtas, né? Porque isso é mais possível de ser reproduzido pela voz humana. E o fato da canção necessariamente precisar da voz humana, porque senão não se chamaria canção, faz com que as pessoas se identifiquem exatamente por isso, porque são coisas que são possíveis delas cantarem, delas poderem reproduzir. Já um instrumento, como eu falava anteriormente, o fato do brasileiro em geral não ser musicalizado, não tocar no instrumento, ele não consegue entender muito bem aquilo, ele não consegue reproduzir, ele não consegue participar.
enquanto a canção ele consegue cantar junto, ele consegue se sentir integrado àquele todo. E vocês, ao mesmo tempo, também tem músicas instrumentais que são cantáveis, né? São a própria melodia construída para falar em musiquês também em graus conjuntos, uma coisa, uma nota seguida da outra, que é similar ao que a pessoa cantaria. Só que quem está fazendo isso, sei lá, um tupete, um violino, Esse é o ponto. ou um cacete A4. Né? Que é justamente que as pessoas acabam inconscientemente, não, de certa forma até consciente, interpretando como algo assim mais melodioso. Kennedy, etc. porra. Kennedy, o classicão do Kennedy é uma música instrumental. Manja, né? Eu sei. Eu tô impressionado com Até que nem é uma melodia tão bobinha, não. Mas. Toca muito, não tocava, pelo menos no motéis antigamente. Cansado da sua rotina sexual? Que tal incrementar o prazer juntinho com seu amor? Ou mesmo só com aquele seu lanchinho da madrugada? Ou pode ser com um prazer solo, o sexo unplugged. Temos o lugar certo para você, com muito luxo e sofisticação. Pertinho de Costa Barros, na Avenida Brasil. Venha conhecer o motel Batistaca. Nossas suítes contam com diversos atrativos para deixar sua noite ainda mais quente. Temos touros mecânicos, pula-pula, piscina de bolinha, escorregas, totó e muito mais. Temos serviços personalizados como chucas aromatizadas, golden showers com colarinho e polvos adestrados. Nossa cozinha internacional conta com o melhor da gastronomia. Puxadas de bode, vatapás, rabadas. Eu falei rabada. E claro, nosso renomado lombo ao molho da catuaba selvagem. Aceitamos todos os cartões de crédito, tickets de refeição, vale transporte e alimentos não perecíveis. Hotel Batistaca. Porque nós valorizamos a família brasileira. Mas enfim, é uma música que as pessoas conhecem, gostam e tal, por ter uma melodia que é capaz de ser. Com muitos anos 90 isso. Não que eu frequentasse motéis dos anos 90, mas tocava bastante na área. Mas eu acho que o fato da canção ser de alguma maneira mais assimilado pelas pessoas está muito relacionado a isso. Primeiro, a voz humana, que produz mais presença do que os instrumentos, outros instrumentos, né? Porque a gente tem que considerar a voz humana. Tem que considerar, não. É um instrumento, de fato. Eu acho que é isso. A primeira é a presença da voz humana. E segundo, por ser a voz humana, as melodias, elas são fáceis, né? Talvez fáceis não seja a melhor palavra. Mas a gente é mais capaz de assimilar. Elas correspondem a intervalos que já são mais fáceis de serem atingidos pela voz. Né? E aí as pessoas se sentem mais... se sentem integradas. Uhum. Se sentem integradas. Eu acho que o grande lance é esse, assim, de forma geral, as pessoas se sentem mais integradas à música, ou quando elas estão dançando, ou quando elas estão cantando juntos. Por isso que eu acho que a música que não serve a um desses propósitos, quando não aos dois, ela tem mais dificuldade de ser apreciada pela população de forma geral. Porque é um ouvinte que precisa estar um pouco mais atento a outros elementos. Ou seja, ainda permanece uma visão instrumentalizada da música, né? A música como artefato a ser fruído para alguma ocasião, sei lá, ou seja, uma coparticipação, mas também seja o Adorno, né? O Adorno é um cara que eu adoro odiar, né? Ele era, enfim, filho de cantora lírica, o cacete A4. Bem, na Alemanha sempre teve uma tradição musical muito forte, né? Então ele cresceu, ainda mais pegando que delícia, nazismo. Ele, movimento coletivista por excelência, então ele tinha um horror à canção. Ele achava justamente que a canção era aquele elemento que permitia
a música se diluir em fins coletivistas, que todo mundo vai cantar o hino lá do Rush, sei lá, o que o antigo ministro da Cultura deve saber essa música aí. Rush Visa, sei lá qual que é, o cara que morreu lá. Enfim, permitir essa, né, uma integração, uma anulação, enquanto a análise da música instrumental não dançante estaria vinculada à questão do desenvolvimento intelectual, e, portanto, ela não pode ser... O Adorno marxista esquisito pra caralho, mas tudo bem, né? Seria uma forma de apreciação musical que depende de um desenvolvimento intelectual individual, que não está subsumido a um coletivismo que todos podem participar, né? Não é algo transparente e imediato, né? Talvez esteja nesse... Quer dizer, na medida está indo nisso que você está falando também, né? Como a música instrumental, ela acaba sendo menos, não sei se deliberadamente, mas estruturalmente menos factível, né? Realmente você não consegue assoviar, qualquer, sei lá, a sonata luar, como tu assovia a sonata luar? Exatamente. Eu não sei assoviar, então não tem nem como. Mas eu acho que é exatamente isso. Porque quando você toca um instrumento, né, quando você não está usando a voz para construir uma melodia, você está usando um outro tipo de instrumento, tipo o violão, o piano, a flauta, qualquer outro instrumento que seja, eu acho que a manipulação do recurso ela é mais controlada. Você consegue estabelecer melodias que elas não precisem soar tão natural, assim, você não, né, porque com a voz você acaba construindo melodias que elas fazem parte, elas estão enquadradas num limite que é muito dado pela própria voz. Sim. E esse limite ele é mais alargado quando você está usando outro instrumento, porque você pode simplesmente dar um salto de bicho, sei lá quantas oitavas se você quiser num piano, sabe? Não, quantas oitavas também não, porque tem 7,5, né? Então você pode dar no máximo de 7 oitavas. Mas enfim, olha isso, você consegue dar um salto de 7 oitavas. Na voz tu nunca vai conseguir fazer isso. Então, consequentemente, a não ser que você use aqueles harmônicos, né? Aquelas coisas aí, tem que ser cantora. Então é muito mais difícil, no caso quando você está tocando um instrumento e você constrói essas melodias que elas são mais expandidas, digamos assim. É muito mais difícil para quem não domina, não necessariamente domina a linguagem, mas quem tem algum conhecimento. Pode ser não precisa ser músico, a pessoa nem mesmo músico amador, mas ao menos um ouvinte experiente. É muito difícil uma pessoa que não seja ao menos um ouvinte mais experiente, é muito difícil que ele consiga gostar e até identificar a própria melodia. Agora, a pergunta, para fundamentar isso que nós estamos falando, tem estudos sobre esses aspectos da recepção musical? Ou seja, se de fato o ouvinte médio ou voltando no próprio Adorno, ele classifica, numa introdução à sociologia da música, ele classifica, cara, assim, acho que são 6 ou 7 categorias lá que ele cria de tipo de ouvinte, que é desde pegando do músico profissional, que ouve a porra toda, porque o cara é profissional, então ele não só decodifica as relações da harmonia funcional, mas identifica a estrutura, né? Um tipo de audição completamente profissional. Abaixo disso, seria o cara que não está no domínio profissional, mas de alguma forma consegue perceber pelo menos as relações estruturais. Eu fico perguntando, como é que o cidadão médio ouve esse tipo de música instrumental, ouve a música, a canção, quais são os elementos que ele se foca, quais ele se ancora, onde que ele larga a letra, para onde ele começa a se focar no elemento propriamente musical. Será que o pessoal estuda isso? Porque um dos grandes problemas, acho que, de toda a história da arte, de todos os estudos sobre estética, eles passam muito... Tem dois gargalos. Um é a produção, ou seja, como o artista, de fato, concebe a obra de arte, e como o público recebe aquilo que está sendo produzido, né? Porque nós estamos fazendo esse tipo de abordagem e análise a partir do que mais ou menos nós concebemos como
enfim, nossas perspectivas mais sociológicas ou mais técnicas, mas concretamente como o ouvinte médio ouve, né? Como que ele percebe. Eu já contei a história quando eu expliquei para uma ex-namorada minha o que era modulação, né? Sim. Ela sabia, né? Quando eu falei, a música está aqui, depois a música está nesse lugar aqui, é como se tivesse uma pintura, tivesse um quadro sendo pintado de vermelho, depois ele vai, sei lá, ser praticamente a mesma paisagem, vai ser pintado de azul. Ela identificou, pus lá a música da Madonna lá, que ela gostava, ela identificou. Então, mesmo um cara que não tem praticamente conhecimentos musicais nenhum, ele consegue identificar determinadas coisas que exigem um tratamento mais sofisticado em termos de teoria. Mas, da mesma forma como a própria linguagem natural, cara, a maior parte das pessoas que falam não entendem, né? Não sei porque elas falam para a escola, mas elas não entendem nada de gramática, né? Sim, de sim, linguística, e todo mundo fala, todo mundo fala, né? Não exige nenhum esforço analítico. Mas é óbvio que quando o enunciado mais simplório envolve uma série de operações de decodificação, e eu fico me perguntando isso às vezes assim, porra, em que medida isso tudo que nós discutimos não está viciado porque a audição do ouvinte médio é muito mais sofisticada e está ligado em outros elementos e nós sabemos que ninguém foi lá e sistematicamente estudou o que o cara percebe quando ele, o que ele está ligado quando ouve de fato uma canção, será que é mesmo na letra? Porque às vezes pode ser, ele não está ligado na letra, mas na hora de explicar, justamente porque ele tem a carência dos elementos técnicos, ele explica a partir da letra, né? Isso é um ponto de vista muito interessante a ser pensado, porque eu de fato não acredito que o ouvinte médio, né, o público em geral, ele não tenha algum tipo de capacidade analítica. Eu acho que ele tem, só que ela não faz parte desse cânone já consagrado por esse grupo ali de músicos e tal, que entende uma linguagem a partir do domínio técnico e que entende o que é bom e o que é ruim, não sei o quê, por mais que esses conceitos sejam completamente difusos e a gente não tem não é nada amarrado, mas eu acho que, como o que você acabou de dizer, ele decodifica coisas que muitas vezes o próprio profissional talvez não consiga decodificar, exatamente porque já está ocupando um determinado lugar ali do domínio técnico que não permite ver a partir de uma perspectiva mais simples, talvez não seja a melhor palavra, mas às vezes mais elementar mesmo, de coisas que sejam mais básicas e que permitam o ouvinte ter essa percepção. Eu não sei se existem estudos sobre isso, não. Me parece que isso entra muito no campo, talvez no campo da semiótica, né? Eu não sei, porque os meus eu acabo voltando as minhas leituras muito mais para as questões da prática interpretativa, da performance e tal, em música, né? E menos para o campo da semiótica em música. Mas o que eu sei que faz diferença, e que uma vez eu li um artigo sobre isso, inclusive a respeito, mas é sobre performance. Só que estava falando da percepção da performance. E o artigo dizia, inclusive a mulher, ela além de ser, a autora, além de ser, infelizmente eu não lembro o nome dela aqui, porque é uma gringa e tal, mas vou botar no link aqui. É um artigo muito legal, que ela, além de ser pianista, ela também tinha alguma relação com a psicologia e tal. E aí ela falava que a recepção do ouvinte variava muito de acordo com o ambiente. Então, a música, se você estivesse assistindo uma performance ao vivo, até mesmo essa performance ao vivo, se ela estivesse acontecendo num teatro, ou estivesse acontecendo num lugar aberto, ou e tal, essa recepção ia ser diferente, e era diferente também de quando você ouvia em casa de maneira mecânica, e era diferente quando você assistia um vídeo e tal. Então, tudo isso de alguma maneira influencia na forma como você é impactado pelo a própria forma hoje, porra, acho que é o Norbert Elias que fala isso. Acho que enfim, esqueci quem é.
Porque hoje, tipo, não, Norbert Elias, não, sei lá, não importa, foda-se, alguém falou, ele tem mais crédito que eu, o cara que falou é sério. Que, porra, essa coisa que hoje se tem da performance, só vai pro concerto. Aí o primeiro movimento, a sinfonia, o segundo movimento, o terceiro movimento, o quarto movimento, aí só aplaude no final. Isso não existia no século XIX. Quando as pessoas iam aos concertos, como hoje as pessoas vão ao cinema, para ver as coisas novas. Se a pessoa gostasse muito de alguma no mesmo ali momento, tinha, a pessoa não gostasse, tacava a famosa laranja, cena aberta, né? Tipo uma reação muito mais visceral, que é como as pessoas hoje têm, sei lá, um concerto de música no rock e tal. Então hoje existe já uma forma de recepção, que é ir ao concerto, que espera uma série de comportamentos e repressões de funções. Já é meio mediada, né? Já é mediada. Então, vem que pode achar aquilo sensacional, isso tem que ser, né, o seu lugar de soltar suas emoções. Mesmo que o último movimento seja uma merda. Deixa eu só contextualizar. A gente tá voltando do mijão, então agora a gente fez a pauta do mijão e agora quando você tiver a pauta de final, você vai esqueceu. Vai botar um saco ali reprimiu, né, sua função no momento anterior. É secundarizado por material. Assim, das formas de recepção. De formas de recepção, elas são mediadas. Tipo, e falando em mediação, vamos mediar. Inclusive, acho que o rap tá resgatando, porque eu não entendo porra nenhuma de rap. Na verdade, eu não entendo nada além de ovo rosa. Talvez de ovo rosa. Meu pai tinha um bar seropédico, então, enfim. Mas a impressão que eu tenho é que o rap tá resgatando a necessidade que as pessoas têm para uma linguagem ritmada. Pode parecer óbvio, porque no final de contas quem cumpre isso, tradicionalmente, quem cumpria essa função era a poesia. Só que desde a introdução do verso livre, melhor dizendo, desde a difusão do verso livre, porque o verso livre já existe uma caralhada de tempo. Heine já escrevia um verso livre no início do século XIX. Mas desde a difusão do verso livre, que é uma coisa mais do século XX, meio que a poesia... Isso é uma coisa que eu fico muito impressionado. Porra, tirando certos lugares, tipo Rússia, a impressão que dá que ninguém mais se liga na poesia. Porque a poesia ficou um discurso além de 90% da poesia hoje ser meta-poesia, falando assim, toda poesia começa o poeta, o poetário, sei lá o que. Ficou uma linguagem completamente aproximada da prosa. O que fazia a distinção da poesia e que fez que a poesia tivesse surgido, inclusive, como forma artística antes da prosa, é justamente essa natureza ritmada, periódica, que parece mais difícil do que escrever em prosa, mas na verdade não é. Porque justamente, como você falou, para a voz você está criando limitações. Então, você precisa organizar a linguagem natural numa formazinha e numa forma, e aquilo se torna regular. O rap parece não só estar recuperando esse vácuo que você criou de uma poesia que não existe mais, pelo menos junto com a difusão que tinha antes, e o próprio vocabulário que se emprega no rap, tipo, é que eu não sei, né, mas pelo que eu vejo, eles recuperam inclusive conceitos tipo como cavalamento, cesura, que são um vocabulário técnico da poesia, né? E não é à toa que no rap o conteúdo musical é muito limitado, né? E é praticamente só rítmico, porque aí o que está na frente é a fala, é a linguagem natural, né? Então você não tem como, se você sobrecarregar, algum elemento vai naufragar, e provavelmente vai ser o textual. Me parece que essa questão do equilíbrio, né? É necessário existir um equilíbrio, uma compensação entre uma linguagem e outra. Quando uma é muito complexa, que é o caso do rap, né? Porque o texto em geral ele é muito denso, né? Traz muita informação. Consequentemente, o material musical propriamente dito, ele precisa ser mais leve para poder suportar a densidade do texto poético ali, né, do rap. E aí acontece o contrário. Quando você tem um material musical muito denso, me parece que o elemento da letra, da poesia, ele precisa ser mais simples para
para esse equilíbrio poder acontecer. Se você tem as duas coisas, como o hino do Brasil, você sufoca o ouvinte, né, cara? Você sufoca o ouvinte de informação. Aí põe a criança lá, coitada, no Colégio Afonso Celso, cantando aquela porcaria de manhã lá. Você quer... Um outro exemplo que me veio à cabeça, que eu acho interessante a respeito disso, é aquela música do Caetano, o Quereres. Aquela, onde queres, cara, a música tem basicamente duas notas, a melodia. E aí muda lá na frente e tal, no refrão, que é um refrão. Mas, bicho, tu vai ler a letra daquilo, cara, como é difícil a letra daquela música, assim, sabe? É muito difícil. Então é um outro exemplo também de, tipo, a melodia é muito simples, mas a letra é muito densa. Acho que se você tiver as duas coisas, realmente fica impossível. Então, talvez por isso as canções, elas, em geral, precisem ser... Elas precisem não, né? Mas elas são mais simples porque para suportar o que é a música em si, porque a música, no final das contas, é o som, né, da parada. Quando você tem o contrário, que é a letra se sobrepondo a isso, você enfraquece a música, né? O elemento música, né? E aí o que fica na frente é a poesia. Vamos buscar um testemunho dos maiores poetas brasileiros do século XX, Manuel Bandeira, que trabalhou em cooperação com um dos maiores compositores do século XX, o Villa-Lobos. Vou aqui à minha biblioteca, vai demorar 10 minutos ainda para chegar aqui na biblioteca do Pulil. Faço o corte. Vamos lá. Ai, cacete. Bati aqui, deu uma topada no amplificador. Pois bem, Manuel Bandeira, em algum momento, sim, no itinerário de Pazárgaro, escreveu as seguintes linhas, abre aspas, por voz do locutor. Villa-Lobos foi o primeiro compositor a escrever música para versos meus. Era nos tempos heróicos do modernismo e do próprio Villa, que morava numa modestíssima casinha da rua Dídimo. Diga-se passagem que fica aqui perto. Sou eu, Álvaro, falando. Mas que noites inesquecíveis passamos ali. Essa tarefa de escrever texto para melodia já composta, coisa que fiz 2 vezes para o Jaime Ovalle, né? E muitas vezes para Villa-Lobos, é de amargar. Pode suceder que depois de pronto o trabalho, leitor analfabeto, pode suceder que depois de pronto o trabalho, o compositor ensaia a música e diz: você tem que mudar essa rima aí, porque a nota é agudíssima, e fica muito difícil emiti-la nessa vogal. E lá se vai toda a igrejinha do poeta propriamente. Não. Nesse ofício costumo pôr a poesia de lado e a única coisa que procuro é achar as palavras que caiam bem no compasso e no sentimento da melodia. Palavras que, de certo modo, façam corpo com a melodia. Lidas independentemente da música, não valem nada, tanto que nunca pude aproveitar nenhuma delas. E ele cita aqui Feliz Natal, que ele compôs pro Villa-Lobos, que é o seguinte: a música também é uma merda, mas enfim, a poesia é pior ainda. Feliz Natal é o que nós desejamos. Manuel Bandeira. Porra, os versos que os garis da Congo me entregavam lá em Campo Grande pedindo caixinha era melhor. Feliz Natal é o que nós desejamos a toda gente de boa vontade. Feliz Natal para o rico e para o pobre. Natal de fé, Natal de paz e de bondade. Porra, isso é uma merda, cara. Manuel Bandeira, né, bicho? Puta que pariu, isso é muito ruim, cara. É interessante que ele ainda traz um outro elemento que a gente não falou aqui, que é essa parada de você conseguir criar poemas que se adequem à melodia no sentido de projeção da voz, né? Então, quando é muito agudo, normalmente o cantor ele precisa estar com a boca mais aberta, então precisa ser uma vogalzona aberta ali para ele conseguir cantar, né? E aí o contrário só quando é mais grave, ainda tem isso, né, cara? Mas, cara, bom,
Isso aí resume tudo que a gente falou, né? Era mais fácil ter vindo essa porra já nos 3 minutos. Acabou, né, cara? Guardei a bomba pro final. Porra, é muito ruim isso, cara. Isso é muito ruim. No próximo eu recito o poema dos lixeiros passavam lá em Campo Grande pedindo caixinha, aí eles davam... Lixeiros não. Isso também é politicamente incorreto. Mas Como é que é? O que é? Gari? Não. Não, tem um outro nome que é... Profissionais da limpeza urbana? Poderia ser, mas acho que é coletor de lixo. Coletor parece uma coisa assim. Eu acho que tenho quase certeza. Isso é uma coisa de ficção científica, o coletor. Não é lixeiro. Eles falam que lixeiro é quem, tipo, produz lixo, quem joga lixo na rua, quem não sei o quê. Eles falam, não, eles são coletores. Coletor é um profissional da sociedade pós-apocalíptica, tipo isso. que é responsável pela recolha dos resíduos orgânicos e inorgânicos Isso. para tratamento e manutenção do status quo social para que não se repita um apocalipse lixal como ocorreu no passado, sucumbindo toda a civilização terráquea e extraorbital em lixo. Seria isso? Mas todo respeito aos coletores, Isso se aí, eles preferem ser chamados como coletores, que sejam Tudo coletores. bem, mas enfim. Certo. Na próxima eu recito o poema Lixeiro não, cara, coletores. Porra, eu tô falando que eles escreveram uma coisa melhor que um dos maiores poetas brasileiros do século XX, acho que eles já deveriam ficar satisfeitos. São quadrinhas boas, são legais, eu vou depois citar, Se musicar não deve ficar tão bom, Porque era rico, era muito elaborado. Era elaborado. Bom, então já fica aí um gancho pro próximo, que vai ser na semana que vem. Lixeiro ou coletor? Pode ser uma discussão, mas ainda não sabemos o tema. Talvez um dia a gente descubra Então. se são lixeiros ou coletores, mas se eles querem ser chamados de coletores, a gente chama de coletores. E eu quero encerrar essa transmissão desejando feliz. Para o rico, É o que nós desejamos. Toda gente de boa vontade. Feliz Natal para o rico e para o pobre. Natal de fé. Cara, a gente tá no meio do coronavírus, da pandemia de coronavírus em maio. Tu acha mesmo que vai ter Natal esse ano, cara? Já pula pra 2024 pra acabar essa porra. Isso é uma merda, cara. É isso, gente. Tchau, até a próxima.